Bom dia, pessoal. Então nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo das regras de três composta, tá bom? Então já vimos que a regra de três composta vai ter três ou mais colunas, tá? E quais são os passos para a gente resolver uma regra de três composta? Na aula passada eu ensinei vocês aquele método lá que eu invertia na tabela. Mas como alguns alunos me mandaram na plataforma que não entenderam, estão com muitas dúvidas, então vamos seguir esses passos aqui, pessoal. Primeiro, o que você vai fazer? Você vai ler o problema e vai montar a tabela. Montou a tabelinha, você vai identificar o que? As grandezas do problema. Identificou as grandezas do problema, você vai lá na tabela, vai marcar as grandezas e vai completar essa tabela com os dados do problema, tá? Depois, segundo, o que você vai fazer? Pessoal, a coluna do X sempre nós vamos deixar para o final, tá? Então, coluna do X sempre no final, tá bom? Depois que você deixou a coluna do X no final, que você já montou a sua tabela, o que você vai fazer? Você vai comparar todas as colunas com a coluna do X, que vai ficar mais fácil. Então, você deixou a coluna do X no final, que é o valor que você quer descobrir. Lembra que eu falei para vocês? Eu tinha falado para vocês o que? Vamos identificar qual é o objetivo. O objetivo vai ser a coluna do X. Vai ser a pergunta do problema. Então, nós vamos comparar todas as colunas com a coluna do X. Então, nós montamos a tabela. Deixamos a coluna do X para o final. Vamos comparar todos os valores com a coluna do X. Depois, o que nós vamos fazer? Vocês têm que lembrar que nós temos grandezas diretas e grandeza inversa, tá? Para montar lá a tabela agora, nós vamos identificar se a grandeza é direta ou se a grandeza é inversa. Pessoal, quando você montar a tabela, eu coloquei aqui, ó, colocar embaixo de cada coluna. Em cada coluna, depois que você montou a tabela, que você identificou as suas grandezas, se a sua grandeza for direta, você vai colocar D na coluna, embaixo da coluna. D quando a coluna for direta e I quando a coluna for inversa. Então você leu lá um problema, você identificou que você vai comparar todas as colunas com a coluna do X, tá? Imagine que nós temos um problema onde nós temos três colunas. Eu vou comparar a primeira coluna com a coluna do X. A coluna do X você não vai mexer, tá? Então, o que acontece? Eu percebi que a primeira coluna com a do X, ela é direta. Então, eu vou lá embaixo dela, vou colocar a palavra D de direto. Percebi que ela é inversa. Vou lá e coloco o I de inversa, tá? Então, eu vou comparar todas as colunas com a do X. E embaixo delas, eu vou colocar D de direto ou I de inverso. Todas as colunas você tem que comparar com a do X. Tá bom? Depois, o que nós vamos pensar, pessoal? Para fazer a multiplicação cruzada, devemos inverter a coluna que aparecer a grandeza inversa, tá? Então, quando nós formos fazer a multiplicação cruzada, nós vamos inverter sempre a coluna que a grandeza for inversa, que é o que eu fazia com vocês lá naquela tabela. Mas como surgiu dúvida, então vamos fazer assim. Vamos identificar quando as grandezas são diretas e inversas, comparado com a do X. No final, quando a gente for colocar as frações para fazer o cálculo, nós vamos inverter os números que a grandeza é indireta, tá bom? Que a grandeza é indireta. Sendo assim, vamos fazer um exercício na prática daqui a pouquinho, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo é isso. Você lê o problema, identifica os dados do problema, monta a sua tabelinha, coloca os dados na sua tabelinha, depois você vai ver se esses dados em relação à coluna do X, se as grandezas são direta ou inversa. Sendo direta, você coloca D de direto, sendo inversa, I de inversa. E no final, para fazer o cálculo, quando aparecer I de inversa, você vai inverter a coluna para a gente multiplicar cruzado. Daqui a pouco nós vamos ver isso daí, tá bom? Na prática, que vai ficar muito fácil com essa dica. Seguindo essa dica, você não vai errar nada. Até daqui a pouquinho.